A gente está na nossa série Uma Fé Viva e a gente está no livro de Tiago, na carta de Tiago, melhor, e vendo como realmente Deus quer, tá falando para a gente, para o nosso coração, nesses domingos que nós estamos aqui, sobre ter uma fé que realmente saia das palavras, das canções, das coisas religiosas das quais nós realmente estamos rodeando e nos assentando ao redor. O que Deus quer de nós, Tiago está nos ensinando, é mais que a gente se reúna aqui para cantar as músicas que nós cantamos sobre Ele, mas que essas músicas se encarnem no nosso coração de verdade, que isso realmente se torne verdade para nós, para que a gente não seja só uma performance religiosa. Ou seja, não existe uma fé que é só de palavras, não existe uma fé que é só do tempo que eu carrego, não existe uma fé que é só do tanto que eu sei intelectualmente. A fé bíblica é uma fé que é viva, é uma fé que é experimentada, é uma fé que na prática se faz verdade, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, mesmo que seja uma coisa deste tamanhozinho, que é o que Jesus pede da gente, um grão de mostarda, que as pessoas possam ver ali tem fé, ali. Não são só coisas intelectuais. A pior coisa de ler Tiago e pregar Tiago, como eu estou fazendo aqui hoje, é saber que eu posso falar de Tiago para vocês, mas eu vou ter que ter um espelho diante de mim, dizendo e vendo que Tiago não está só querendo que eu pregue e saiba explicar o livro de Tiago, a carta de Tiago inteira para vocês. Deus quer, através de Tiago, que eu realmente olhe para isso aqui, que se torne um peso para mim de que eu preciso praticar essas verdades. Mais do que ensinar essas verdades. É isso que Tiago está ensinando para a gente. E hoje a gente vai continuar e eu vou pedir para que você possa abrir a sua Bíblia lá na carta de Tiago, no capítulo 4. Nós vimos até agora o quanto que Tiago está falando sobre as provações serem, Tiago capítulo 4, e nós vimos até agora como as provações são uma coisa que acontecem, conflitos vão acontecer, provações irão acontecer na nossa vida, a gente deveria se alegrar com isso, e no meio das provações algo acontece. O que acontece? Começam a vir tentações. E nós vimos algumas tentações, a tentação de falar demais, a tentação de ouvir e não praticar, a tentação de pecar, a tentação de ter uma fé que não fala nada, a tentação da língua. Nós vimos no capítulo 3, e semana passada a gente viu que tudo isso tem a ver com dois tipos de sabedoria. A sabedoria do alto e a sabedoria de baixo. A sabedoria de baixo é a sabedoria que resolve tudo por si mesma, enquanto a sabedoria do alto é aquela que resolve de acordo com Deus. E Tiago vai continuar agora e ele vai nos mostrar um outro tipo de tentação que aparece para a gente quando as coisas estão ficando difíceis. Quando as coisas começam a ficar difíceis, as circunstâncias começam a piorar, Tiago vai mostrar para a gente que tem uma outra tentação que aparece. Porque todo mundo tem uma coisa difícil na vida, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Talvez as crianças não estão aqui, as crianças vão reclamar que tem que guardar as coisas e tal. Mas a gente sabe que tem que boleto para pagar. Então Tiago vai mostrar que no meio dessas coisas, porque essa igreja também que Tiago está falando, esse povo que Tiago está escrevendo, sofria muitas coisas. A vida estava difícil para eles também. Na verdade, a vida sempre foi difícil. Algumas tentações vão aparecer. Tiago capítulo 4, então, eu vou ler a partir do versículo 1. Eu estou lendo na versão NAA. Se você não tem aí a sua Bíblia e está com alguém perto de Bíblia, se você está com alguém que não tem a Bíblia, é só mostrar aí. Se você mesmo assim não tiver, é só acompanhar aqui atrás aqui que vai aparecer, tá? Diz assim Tiago: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? É uma pergunta. De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem nos seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste
aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem os corações. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Esse texto é muito duro, muito difícil. É difícil ouvir algo assim, completamente o oposto do que a gente ouve, não só lá fora, às vezes até dentro da igreja, né? Deus quer que você seja feliz. Tudo que Deus quer é que você coloque um sorriso no rosto. A gente cantava isso muito na década de 90, né? Ver aquelas músicas assim, coloque um sorriso no rosto e venha para Jesus. Existem igrejas que o lema principal está ali na frente da igreja assim, pare de sofrer. Parece que não tem como associar o sofrimento com a vida cristã, ou ser cristão. Aí a gente se depara logo com esse texto aqui, onde o Tiago está dizendo, daqui a pouco a gente vai ver mais profundamente, chorem. Que a alegria de vocês se torne em tristeza. Duras coisas, nos parece isso aqui? E aí, alguém botou a live aí para aparecer junto comigo aí. Mas o ponto de Tiago não é esse ainda. Nós vamos chegar lá. O ponto de Tiago é uma tentação que vai aparecer quando tudo acontece, e aqui é o ponto sobre ainda os relacionamentos e a forma que a gente lida nos nossos relacionamentos. E aí Tiago começa com uma pergunta, e eu vou falando versículo por versículo, você já sabe porque eu faço isso. Então versículo por versículo, Tiago começa com uma pergunta, e talvez uma das perguntas mais profundas de toda a Bíblia. Talvez uma das perguntas, que ele também vai dar a resposta daqui a pouco, em que nós deveríamos decorar, memorizar, ter na nossa mente, sempre, 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 porque a gente já falou aqui algumas vezes, que não é se vai acontecer conflito, se vai acontecer problema. A gente já falou aqui que para a Bíblia é quando acontecer, não só para a Bíblia, para a nossa vida comum. Quando acontecer? Se não, irmão, vai acontecer. A pergunta é quando acontecer. E aí Tiago faz uma das perguntas mais profundas de todas. Ele pergunta, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde que procedem as guerras e brigas? E aqui pense em todas as coisas, mas eu quero que você pense muito mais, encapsule o seu pensamento para sair da guerra que está acontecendo entre o Irã e Israel e pense nas guerras e brigas que acontecem com você e entre a gente. Entre nós, desde os círculos mais íntimos e expandindo até os círculos menos íntimos. Começando na nossa casa. Se você é casado com o seu cônjuge, se você é pai com seus filhos, se você é membro de uma comunidade, membro dessa igreja, com os irmãos da igreja, ou se você mora com outra pessoa, com essa pessoa que você mora, vai expandindo com os irmãos da igreja, com as pessoas do trabalho, com aquelas pessoas que você encontra, que você nunca viu na vida, mas que você briga no trânsito, fazem parte do seu círculo. Pense em todas as guerras. Pense nos conflitos que você viveu, ou talvez esteja vivendo hoje. Eu tenho certeza que você está vivendo pelo menos algum conflitozinho pequenininho. Tiago está perguntando, de onde que procedem isso? Qual seria a sua resposta? Se você nunca tivesse lido isso aqui, porque eu acredito que você já deve ter sabido a resposta, a gente até leu já, mas se você chegasse cru, você é um ET, acabou de chegar aqui na Terra, e eu fosse feita essa pergunta, e da onde? Você está analisando a Terra há muito tempo. A sua nave. Aí você está analisando cada problema, você não está vendo só as guerras grandes que estão passando nos jornais, você também está vendo as casas das pessoas, você está olhando as casas de cada um, a forma que eles se relacionam, você está olhando as igrejas, as sociedades, as empresas, sabe, o trabalho, você está olhando lá de cima, aí você desce e alguém te pergunta assim, de onde que procedem as guerras? O que você responderia? Tiago tem uma resposta. Tiago não, Deus tem uma resposta, porque essa palavra aqui é a palavra de Deus, amém, irmãos? É a palavra de Deus para nós.
Não é a palavra de um homem, de Tiago, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo inspirando o homem. Deus tem uma resposta de onde procedem as guerras e as brigas que há entre a gente. E a resposta ele diz: de onde? Se não, olha a resposta, memorize isso, guarde isso. De onde, se não dos prazeres que estão em conflitos dentro de vocês? Veja que o Tiago dá uma resposta que subverte o nosso pensamento, a nossa forma de ver os conflitos. Tiago poderia responder: da dificuldade que as pessoas têm, da diversidade que as pessoas são. É porque um é flamenguista e outro é vascaíno. Eu nem sei quanto ficou o jogo, não me fale. E é porque um é branco, outro é preto. É porque um vota em Lula, outro vota em Bolsonaro. É por isso. É por essas coisas que existem guerras. É porque eles são muito diferentes, não é isso que a gente vai falando? Tiago subverte isso. Tiago mostra que tem um outro lugar. Ele sai das coisas externas que acontecem no conflito, o time, a fé, o jeito, a coisa, aquilo que eu acredito, aquilo que eu deixo de acreditar, o que eu queria. Ele foge disso e coloca lá dentro. Ele diz: sabe de onde vem mesmo as brigas, sabe de onde vem mesmo os conflitos, sabe de onde vem esse jeito que a gente fica brigando com as pessoas, sabe de onde? De dentro da gente. E se é de dentro da gente, é comigo o problema, não é com dentro do outro. Se é de dentro de nós, então o problema não é com o outro que está ali. Porque eu não sei o que está dentro dele. Exceto se alguém se levantasse aqui nessa noite dizendo assim: eu sou capaz de ver o que está dentro. Eu sou a Jean Grey, da X-Men, eu sou capaz de ler mentes. Se é de dentro, se é lá no fundo que existem coisas, então é comigo o problema. De onde vêm as guerras dos casamentos? De dentro. Não é de dentro do lar, não, queridos. É de dentro do lar, é natural. É de dentro da gente. E o que está dentro da gente? Tiago diz aqui: prazeres. Ou, mais forte, que eu acho a versão melhor, desejos. Necessidades prazerosas que estão em conflito dentro de nós. Existe uma guerra dentro de nós de desejos, necessidades, coisas que eu quero que sejam para mim, que funcionem para mim, que sejam melhor para mim. E essas coisas vão guerreando dentro de mim. E isso vai me gerando uma pessoa que tem guerra com os outros. A ponto de que no meio do conflito eu não consiga nem discernir o quanto eu estou contribuindo para o problema. Você faz aquela pergunta básica. Isso aí o pastor da igreja, os pastores sempre sabem o que é isso, né? Bota os dois, ele vai mediar. Aí bota fulano e ciclano. Aí você pergunta para fulano: fulano, entendi toda a sua causa. Fulano, o quanto que você contribuiu para o problema? Meu Deus, pro problema. Hein, fulano? Eu? O problema é que ciclano, ele me trata assim. O problema é que ciclano, ele me irritou. O problema é que ciclano não fez o que eu imaginava que ele deveria ter feito. Mas o quanto que você contribuiu, fulano? Eu? E aí a gente vai empurrando a nossa vida, nos conflitos, nos relacionamentos da nossa vida, a gente vai empurrando com a barriga, mal conseguindo perceber a grande realidade de que está por trás disso tudo, das brigas que nós tivemos, e aqui eu vou deixar claro, de todas as brigas que nós tivemos. Exceto aquelas que vieram, sei lá, você estava andando na rua e a gente deu um tapa na cara, assim, você não sabia de nada. Isso acontece também, tá, irmão? Não estou falando dessas, não. Eu estou falando dos conflitos que a gente se envolveu, tá? Até que só tem adulto, né, irmãos? Todas essas brigas, a gente mal percebe que o que está por trás delas simplesmente são desejos mal alimentados.
que geram em mim uma necessidade, que geram em mim uma expectativa, que geram no outro algo não correspondido. E quando não correspondido geram em mim briga. Geram em mim reação, reatividade. Todas as brigas, todos os conflitos, desde os círculos menores, mais íntimos, até os círculos menos íntimos. Você, querido, é cheio de desejos e prazeres. Eu sou cheio de desejos e prazeres, vontades, necessidades, as quais eu considero muito. E é custoso para mim perdê-las. E quando elas não são correspondidas, meu amigo, eu quero matar. Eu quero ser respondido. Essas coisas estão em conflito dentro de nós. E é desse lugar que saem as guerras. Irã, Israel, Ucrânia e Rússia, Vietnã, Estados Unidos, Afeganistão, Estados Unidos, Brasil e Paraguai, Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, 300 de Esparta. Sabe todas essas guerras? E aquelas que a gente realmente experimenta na nossa vida mesmo, sabe? Todas essas guerras, todas essas coisas são geradas dentro de nós, desses prazeres que estão aqui, brigando aqui. A gente não percebe, vamos falar que a gente não percebe, a gente esquece disso. E a primeira coisa que nós fazemos é simplesmente culpar os outros pelo nosso problema. Eu estou mal com um irmão da igreja porque ela, aquilo que eu desejava gerou em mim uma necessidade, que gerou em mim uma expectativa. E eu fui decepcionado, porque essa expectativa não foi correspondida. Então estou mal. De quem é a culpa? De quem não cumpriu a minha expectativa. Eu esperava tanto. Eu esperava tanto que eu fosse correspondido naquilo ali, mas o meu marido não me correspondeu, por isso que eu estou assim. Eu esperava tanto que ela me desse atenção naquele ponto, mas ela não me deu, por isso que eu estou assim. Eu esperava tanto que o meu filho me obedecesse naquele lugar, e por isso que eu estou assim, amargurado, triste, porque as minhas expectativas sobre pessoas decepcionantes, os quais nós somos, não estão sendo supridas. Versículo 2, Tiago diz, então, vocês cobiçam e nada têm. Aqui, o crente logo pensa em dinheiro. Vocês cobiçam e nada têm? O crente pensa em quê? Logo em dinheiro. Ele esquece, ele tira o texto do contexto. O texto está dentro do contexto de relacionamentos, de brigas que acontecem, de conflitos. Aí ele tira. Vocês cobiçam e nada têm. Pensa que está falando de dinheiro. Não. Você cobiça que aquilo que você queria no outro fosse correspondido para você. E isso não é respondido. Você nada tem. Tudo que você quer é que seja feito do seu jeito. Tudo que você quer é que você seja feito da forma que você pensa que é o correto. Tudo que você tem é uma visão que você considera que é a mais certa. Quando isso não é correspondido, seja lá de quem for a pessoa, você cobiça, mas você não tem, nada tem. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Como assim, João? Matar? Mas aqui não tem ninguém que matou ninguém. Mas todas as vezes que nós
deixamos o conflito dominar nossa vida e vai gerando em nós uma raiz de amargura, a ponto que eu não sou capaz realmente de não estar com a pessoa sem reclamar com ela, a ponto de que eu não posso estar com uma outra pessoa sem reclamar daquela outra, a ponto de que eu vivo falando de que as minhas expectativas não foram supridas, a ponto de que eu vivo dizendo que é muito difícil na minha casa, que é muito difícil com ciclano e com não sei quem, a ponto de eu olhar o conflito como dominante da minha vida. Eu mato. Ou então, eu mato para ter a minha vontade satisfeita. Boa parte de nós, queridos, nem percebemos que há um conflito dentro de nós muito grande. De Deus nos dar muito mais do que nós merecemos. Mas a gente sempre querer mais do que a gente tem. Isso não é só no bolso, nas coisas materiais. Isso é na resposta do outro. Isso é na resposta daquela pessoa. A gente vive cobrando. A gente vive cobrando. A gente mata, a gente sente inveja, mas nada podemos obter. Vivemos a lutar e a fazer guerras. Nós vivemos a ficar se chocando o tempo todo, porque a gente quer obter aquele sorriso, aquela coisa, aquilo que a gente queria, aquilo que a gente pensava que era o certo. E aqui dentro fica tudo conflitando. Nada tem, porque não pedem. Aqui, Tiago, parece uma coisa doida. Ué, então é só pedir, João? Ah, que coisa é? Vocês não têm o que vocês querem, o Tiago está falando, para mim, para você? Eu acho que é para mim, né? Porque eu estou falando isso direto. Para mim, que vocês não têm esse problema com isso, não. Eu tenho. Pede! Você não tem o que você quer? Você não tem essa vontade saciada? Porque você não pede. Aí ele continua, você pensa, tá bom, é só pedir então. Não, o versículo 3 diz assim, pedem e não recebem. Então a gente pede também. A gente pede também, irmãos, e a gente não recebe. Por quê? Porque pedem mal. Para quê? Para esbanjarem nos seus prazeres. É aquele tipo de oração, é a oração que você faz para que a vontade continue a ser respondida. E não para que o outro seja restaurado. Não para Deus matar a sua vontade. Não para Deus realmente mostrar para você que essa é a hora de você perder. Hoje eu estava tratando um caso e a pessoa estava um pouco irritada com algumas coisas que estavam acontecendo num determinado relacionamento, com alguma coisa, com uma pessoa. E não, eu vou orar para Deus resolver isso. Eu vou orar para Deus realmente tratar isso. Eu estou orando para que Deus possa fazer um rebuliço naquela pessoa. Eu estou orando para que aquela pessoa abra os olhos e possa ver e tal isso. Mas você está orando para que essa pessoa abra os olhos, para que essa pessoa cause um rebuliço na vida dela. Está orando para isso tudo para quê? Para que a sua vontade também seja satisfeita? Não vai acontecer nada. Nada. Por que você não passa a orar para que a sua vontade seja diminuída? Por que você não passa a orar para que você possa morrer? Para que você não possa orar? Por que você não começa a orar para que quando os conflitos que você está vivendo com as pessoas, você perca, você morra, você diminua, independentemente de o quanto o outro irá diminuir? Porque não é você que cede. Você pede e não... Por que não acaba o problema no meu casamento? Por que não acaba? Porque você só quer acabar para o seu prazer ser satisfeito. Por que o problema no meu trabalho? Meu chefe, meu Deus do céu, eu não aguento mais e tal. E eu não estou falando aqui, irmãos, de casos, a exceção à regra. Tem exceção à regra. Eu realmente, tem gente ruim no mundo, irmãos. E aí nós temos que fazer guerra. Vocês entendem isso, irmãos? Amém? Eu não estou falando desses casos, tá? Tá bom, irmãos? O que a gente tem que fazer é olhar para os piores, né? Eu estou falando dos casos que a gente realmente se envolve. Que a gente fica cobrando. Que a gente vive reclamando. Que a gente vive murmurando. Que não perde uma oportunidade para dizer de novo aquilo que a gente quer questionar. Fulano, meu marido, meu filho, a igreja, fulano, ciclano, o presidente.
Vocês entendem isso, irmãos? Tiago está dizendo, sabe por que vocês não têm? Porque vocês só estão pensando em vocês ao pedir. Sabe aquelas orações que a gente só pensa na gente? Senhor, livra-me disso aí. Só para a gente ficar livre? É isso que está acontecendo aqui, que o Tiago está falando. Vocês nunca vão ter. Vocês vão continuar brigando. E aí no versículo 4, Tiago usa uma palavra muito difícil. Na minha versão, tá assim. Gente infiel. Parece que Tiago começa a ficar bravo aqui agora com esse povo. Mas o original mesmo, provavelmente numa versão mais antiga, vai estar assim. É adúlteros. Adúlteros. Gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E aqui é outro texto que a gente pega, o crente pega e fala assim, não, isso aqui está falando, né, de amizade com as pessoas do mundo aí, ó. Está falando de jogar bola com a galera. Aí os crentes vinham, né, e falavam assim, ó, tá vendo aqui, ó, a amizade com o mundo? Não pode sair para jogar bola com o povo não, que não é crente não. Não, fui no cinema com um amigo meu, ó, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Não, porque eu tenho um amigão, cara, que é, sei lá, ele é, sei lá, de uma outra religião. Cuidado com a amizade com o mundo. Já viu que as pessoas falam isso? Mas não é sobre isso aqui que o Tiago está falando não, irmãos. Ele diz sobre adultério. E dizer que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, não é porque são os amigos do mundo, as pessoas que a gente tem de amizade no mundo que é para acabar. São os valores do mundo que a gente não pode ser amigo. Não são as pessoas, não. São os valores do mundo. Quais valores dentro desse contexto? O valor do orgulho. Porque no mundo, eu devo me sobressair. No mundo, eu tenho que ser o centro das coisas. No mundo, eu sou a resposta. No mundo, não importa o que o outro vai pensar. Eu devo seguir minha vida. No mundo, não importa o que as pessoas estão dizendo. Eu sou a minha vida individual. Eu tenho que lutar pelos meus sonhos. E não importa se eu vou passar em cima das pessoas com isso. No mundo, eu sou o centro. É sobre isso que o Tiago está falando. Lá é assim. Vocês, igreja, cometem adultério espiritual quando vivem com os padrões, o sistema, os valores do mundo e se tornam amigos a ponto de fazerem as mesmas coisas de relacionamento que eles fazem lá dentro de vocês. Assim como eles resolvem os conflitos lá, que é matando, né? Fazendo guerra, não é assim que eles resolvem lá fora? Se separando, se dividindo, não é assim? Se está acontecendo isso dentro da igreja, então vocês estão sendo amigos do mundo. E vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Aquele, pois, que quiser tornar-se amigo do mundo, se tornará inimigo de Deus. São os valores do mundo que a gente vai ficar ali. E, irmãos, deixa eu falar um negócio. Crente gosta de andar. Eu falei hoje cedo aqui, né? Crente gosta de andar o abismo aqui. E ele gosta de andar com um sabonete num pé. E o outro assim, ó. O abismo aqui, ó. Tem crente que gosta de andar assim, irmão. No limite. Na linha tênue entre o mundo e Deus. Arriscando a vida na forma de se relacionar, arriscando a própria vida na forma de perceber o mundo, de perceber os relacionamentos, flertando com as coisas do mundo, cedendo alguns pontos. Aquele que cede 1 ou 2 pontos ao mundo está correndo muito perigo, queridos. Muito perigo. Está perto de um abismo. Você pode ver. Irmãos, se vocês têm um bom tempo na igreja, um pouquinho de tempo, não precisa nem ser muito tempo não, você sabe que as pessoas que mais enfrentam problemas consigo mesmas
As pessoas que mais enfrentam problemas com os outros, na fé, no entendimento de quem Deus é, no relacionamento com Deus, você sabe que são as pessoas que sempre estão ali, ó, na linha, na corda bamba, entre o mundo e Deus. São elas que ficam desanimadas. São elas que começam a pecar mais rápido. São elas que o mundo começa a dominar o coração e a mente delas, e elas passam a viver os valores do mundo. Não é amigos, são pessoas. São valores. E elas ficam ali porque elas odeiam serem julgadas como religiosas. Elas são da liberdade cristã. Elas são do pensamento de que as coisas não são listas. Eu jamais vou cair. Eu tô aqui na corda bamba aqui, mas eu treinei a vida inteira aqui, ó, pra ficar aqui na corda bamba. Eu fiquei treinando até chegar aqui. Isso é adultério, irmãos. Por que é adultério, irmãos? Por que a linguagem é de adultério? Por que a linguagem é de infidelidade? Porque para Deus, quando você vem aos domingos aqui, levanta suas mãos e diz, glória ao Senhor, maravilhoso, admirável, tão sublime, mas na segunda-feira, ou quando você chega em casa, ou até antes de chegar aqui, os valores dos relacionamentos, a forma que você se relaciona, são com padrões de centralidade em si mesmo, de o quanto você precisa ser satisfeito, que são os padrões do mundo. Para Deus, isso é simplesmente voltar para a cama com o mundo. É como se simplesmente o marido chegasse em casa e visse ali, deitado na cama, o bandido que ele livrou a mulher dele. Por isso que a linguagem de Tiago é muito dura aqui. Adúlteros, gente infiel, não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não tem como viver assim. Deus não aceita simpatizantes. Não é simpatia com Deus, não existe isso. Não existe uma ideia de que você pode ser simpático com Jesus. Jesus é Deus, irmãos, e Deus exige adoração. Não tem como viver assim. O versículo 5 diz, então, ou vocês pensam que é em vão? Que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá mais graça, versículo 6, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui nós estamos diante da grande tentação que Tiago está nos mostrando, que vai vir para você, vem para mim, vem para todos nós, quando os conflitos aparecem, quando os problemas aparecem, quando as circunstâncias ficam difíceis. Qual tentação, João? A tentação do orgulho. A tentação de orgulhar-se, pensar tanto, centralizar tantas coisas em si, a ponto de não conseguir mais se relacionar com os olhos puros, com os irmãos, com o pai, com a mãe, com a família. Não tem mais pureza, não tem mais contato, não tem mais amor, porque sempre está pensando em quanto eu cedi. Existem aquelas pessoas que cedem pra caramba também. Sabe aquelas pessoas que cedem tudo, cederam tudo, mas toda vez que elas cedem, falam assim, sempre eu tenho que ceder. Então você não está cedendo, irmão. Você está pensando no quanto você está cedendo. Ainda é sobre vontades satisfeitas, ainda é sobre desejos. Então Tiago está dizendo assim, olha, há uma tentação. E aqui é um ponto que esse texto é muito difícil, esse texto capítulo 5 sobre ciúmes, o espírito aqui. Há algumas versões que o espírito está com E minúsculo, outras versões o espírito está com E maiúsculo. Não importa qual é o ponto da versão, senão eu teria que ficar fazendo uma aula de teologia aqui, não é isso que eu quero fazer. Mas é muito difícil, mas o ponto de Tiago é, olha, existe algo dentro de nós que causa isso, que você pode até pensar que é Deus que está colocando isso em você para gerar esses ciúmes. Mas, versículo 6, Ele nos dá graça e não isso. É uma contraposição do que o Tiago está fazendo aqui. Ele nos dá graça, Ele não coloca em nós ciúmes, porque às vezes a gente santifica os nossos ciúmes. Já viu isso? Às vezes a gente santifica as nossas vontades, dizendo assim, não, mas é porque Jesus gosta disso, é por isso que eu estou cobrando a pessoa assim. Aí a gente tá um demônio com a nossa esposa, endemoniado. Ah, não sei o que, faz isso, faz aquilo. Aí ela fala assim, mas por que você está falando isso comigo? É Deus, é a palavra de Deus, é a Bíblia. A gente santifica, sabe? A gente bota um negócio ali, a gente sacramentaliza a forma que a gente lida com as pessoas.
Mas aí, não. O versículo 6 diz, na verdade, que Deus faz isso, não é isso? Ele dá graça. E é diferente. Ele nos dá graça. Por isso que ele diz, Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O verdadeiro sucesso de um cristão, meus irmãos, é em vez de culpar os outros, é em vez de olhar para os outros, é em vez de mostrar que os outros estão assim, estão assados, é colocar a si próprio, colocar a si mesmo no primeiro lugar para receber a culpa. Isso é um sucesso cristão. Você quer ver um cristão de verdade? É aquele que sempre se coloca primeiro. Eu sou o culpado. Eu sou o culpado. Quando as circunstâncias estão difíceis, Tiago está dizendo que a humildade é a solução para qualquer relacionamento, para um casamento, para uma família, para uma igreja, onde as pessoas andam a guerrear umas com as outras. É a humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. Irmãos, isso aqui é outra palavra que a gente deveria memorizar na nossa mente. Deus resiste aos soberbos. Resiste, ele tem um modelo de resistência. Ele diz assim, eu não quero uma pessoa que centra tudo nela mesma, uma pessoa que está sempre com amizade com o mundo, uma pessoa que sempre está ali, sabe, flertando com as coisas, os relacionamentos do mundo, e começa a trazer isso para os relacionamentos dentro da igreja, dentro da casa, dentro da família. Essa pessoa, Deus está resistindo. Nós nunca deveríamos ter dúvidas com relação àquilo que é duvidoso. Aquilo que é duvidoso para um crente, irmãos, é errado. É isso. Porque é muito melhor você ser zombado como puritano do que ser decretado como hipócrita. Porque o sal, quando perde o seu sabor, para nada mais serve, exceto ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Não é isso que Jesus disse? Não é o João que falou, não. Jesus disse isso no Sermão do Monte. E aí você tem um monte de gente dentro da igreja perdendo sabor. Porque está sempre flertando com os valores do mundo, com os relacionamentos, a forma de pensar do mundo, autocentrada, claustrofóbica em si mesma, colada aqui, no que tem que fazer para mim, de como as pessoas têm que me ver, de como as pessoas têm que me olhar o que eu estou imaginando, pensar no que eu estou sofrendo, em como as pessoas têm que chorar comigo, em como as pessoas têm que se alegar comigo. Esses são os valores do mundo. Essas pessoas estão perdendo sabor. E o sal, quando perde o sabor, para nada mais serve. Você joga fora e, para piorar, os homens pisam. Para Tiago, Deus está resistindo soberbos. João, não sei porque que as coisas são... É só problema na minha vida, meu Deus. Você já parou para pensar que pode ser Deus te resistindo? Eu estou falando por experiência própria, irmãos. São 10 anos que eu tenho que lutar e eu tenho que orar o que o salmista ora assim também. O salmista ora isso no Salmo 19 também. Me livre da soberba, que a soberba não se assenhoreie de mim e eu ficarei livre de grande transgressão. É quase todo dia que eu tenho orado isso. Há 10 anos. Livra-me da soberba, livra-me do orgulho, porque eu ficarei livre de grande transgressão. Livra-me do orgulho, porque eu ficarei livre de grande transgressão. Porque uma das maiores experiências que eu tive na minha vida, e não estou falando maiores de grandiosidade, estou falando de maiores de frequência que eu tive na minha vida, é Deus me resistindo. Deus fazendo assim, ó, aprende um pouquinho aí, toma pancada. Aí você vai pro quarto, chora, lamenta, meu Deus, vocês nada têm, porque não pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem nos seus próprios prazeres. Como eu queria que isso acabasse. São os meus desejos contra os meus próprios desejos, nas minhas orações. E aí Deus, fica mais um pouco aí. Aprende mais um pouquinho aí agora aí. São 10 anos desde que eu entendi o evangelho de fato, em que realmente eu tenho que ficar... Deus resiste assim, ó, vai lá. Aí ele me chama de volta, porque ele dá graça, não é isso que está dizendo o texto? Ele me chama de volta e diz assim, olha, meu irmão, meu filho, é um coração quebrantado e contrito que eu não vou desprezar, que eu não vou resistir. Aí você tem que aprender uma nova oração. Jesus, me dê um coração quebrantado e contrito. Porque um coração humilde, quebrantado e contrito é um coração que você não vai resistir. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito.
Deus não consegue resistir à compaixão dele, fica ali dentro, se movendo. Quando ele vê alguém que tem humildade, quebrantamento, arrependimento, necessidade e própria visão da sua própria miserabilidade, fracasso, incapacidade de ser alguém que ele imagina que seria. É nesse momento que vem a graça de Deus e nos encontra no mais fundo dos nossos problemas, no mais fundo das nossas desgraças. É ali na lama do pó, quando a soberba já não respondeu mais nada para a gente durante anos, que ele vem, aparece e diz para nós: é agora que eu posso começar a mexer nesse barro duro aí, hein? E ele bota a mão na dureza desse barro que existe em nós e começa a fazer em nós um vaso de tão duro que já foi quebrado tantas vezes. Mas porventura ele não poderia fazer isso de novo e de novo e de novo e de novo? A configuração padrão, queridos, para todas as pessoas é viver com elas mesmas no centro. Isso não é do tempo de Tiago. Isso não é do nosso tempo. Isso é desde Adão e Eva. As pessoas serem o centro, isso é natural, é a mentalidade que as pessoas têm no mundo, serem o centro. E aí Tiago está dizendo que há duas maneiras de viver. A primeira vem naturalmente por causa do pecado de Adão e Eva, é o modo de vida que caracteriza o mundo, é nos colocarmos em primeiro lugar sempre. É nos colocarmos sempre na frente, é insistir em ter as nossas preferências atendidas. Ou sempre militarizar os nossos desejos com as pessoas, sabe assim, é assim que tem que ser, é assim que tem que me tratar. Se quiser se relacionar comigo, tem que ser assim. Já viu gente que fala assim? Eu não queria ver crente falando assim. Não deveria haver crente falando assim. E se eu falar assim, vocês deveriam me corrigir. Não, eu acho, Alex, que se você quisesse ser bom comigo, você deveria ser assim. Já viu isso? É assim. Essa é uma maneira de viver que os nossos desejos estão sempre ali, sabe? Brigando, mostrando, sendo maiores, sem nenhuma categoria, sem estar no lugar certo. E esse modo de viver só tem uma palavra por trás: orgulho. Mas existe uma outra maneira de viver, que é caracterizado por uma outra palavra: humildade, quebrantamento. E é aqui que nós encontramos o fundamento da vida cristã. Então Tiago não nos deixa vazios. Nos últimos 3 versículos ele mostra pra gente um caminho que hoje eu e você, e eu espero que eu e você tomamos mesmo hoje, esse caminho. Um caminho que eu e você podemos tomar, então, para lidar com esses desejos que nós temos. Essa descalibração dos nossos desejos. Essas coisas que a gente não consegue controlar. A partir do versículo 7 diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus. Mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Primeira coisa que Deus nos diz: sujeitem-se a ele. Submetam-se ao Senhor. Você não é dono do seu próprio destino. Você não é dono dos seus relacionamentos. Você não é dono da forma que as pessoas te respondem. Você não irá controlar o como as pessoas falam com você. Você não irá controlar o quanto elas te decepcionam. Você não irá controlar o quanto a igreja vai te decepcionar. Você não irá controlar o quanto o seu marido ou a sua esposa irá falhar com você. Você não é dono e você nem deveria estar pensando nisso. O que você deveria estar pensando, substituindo esses sentimentos, substituindo esses pensamentos. O que você deveria estar fazendo era se submetendo a Deus, porque você não precisa mais submeter diante de ninguém. Paulo falava isso: eu me ponho de joelhos diante de Deus, porque eu não preciso me colocar de joelhos mais diante de ninguém. Submetam-se a Deus. Só que há uma outra coisa que você faz quando há uma submissão a Deus: resista ao diabo. Ah, irmãos, aqui daria uma pregação só nesse texto. Você concorda comigo?
Deus resiste aos soberbos. E aí a gente se vê e diz assim, nossa, é duro, hein? É o que a gente deveria fazer com o diabo. Resistir ao diabo, resistir a ele, os ataques deles. Aqui ele fica falando que a gente acha que não é ele, mas é ele também, dizendo assim, você viu fulano nem olhando na sua cara? Você viu que ele falou que ia lavar a louça não lavou? Você viu que ele falou que ia tirar a toalha do lugar não tirou? Você viu? Você viu que ninguém fala com você, ninguém te manda nenhuma mensagem? Você viu? Você viu isso? E você fica dando... Resista ao diabo. Resista ao diabo. Diga não a ele. Faça guerra a ele. A sua guerra não é contra seu marido não, irmãos. Contra sua esposa, contra seu filho, não. Contra o irmão da igreja, não. Contra seu chefe, não. A sua guerra é contra o diabo, contra a carne, contra o mundo. Essa é a sua guerra. É com eles que você deveria ir. Porque, irmãos, olha só. O texto diz, nós não temos espírito de medo, mas espírito de ousadia. Não é isso que o texto diz, bíblico? Amém, irmãos? Não diz isso? Aí a gente é ousado com os irmãos. Com os irmãos a gente não tem medo mesmo, eu sou ousado. Ousadia do Senhor, a ousadia. A gente é ousado com um monte de coisa. Mas com o diabo a gente tem medo. Mas o texto está dizendo que se a gente tiver ousadia, submeter a Deus, então a gente vai resistir dele. E aí tem uma promessa, uma das promessas mais lindas que a Bíblia pode trazer para nós. Resistam ao diabo. E qual é a promessa? Ele vai fugir de nós. Como os cristãos deveriam experimentar o que significa isso muito mais vezes. Mas boa parte de nós não sabe nem o que é isso. Não sabe nem o que significa resistir ao diabo com a oração, com a firmeza, com a vida com Deus, se submetendo a Deus, cedendo, perdendo, amando mais, dando mais, cuidando mais. Boa parte de nós não sabe o que é isso, o que é resistir ao diabo. Por isso que a gente nunca vê o diabo fugindo da gente. Ele sempre está ali, atazanando a gente. E o diabo não tem medo de você por você ser quem você é, não, irmãos. Mas o diabo tem muito medo de Deus. Se você estiver submetido a Deus, o diabo vai correr. Ele vai fugir. Resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. E aí diz mais, versículo 8. Se aproximem de Deus e ele se aproximará de vocês. Primeira coisa, submeter a Deus. Segunda coisa, resistir ao diabo. Terceira coisa, se achegar a Deus. Porque às vezes a gente vai tentar resolver os nossos problemas quando as circunstâncias estão difíceis de outra forma. Eu quero ir para a praia. Não tem problema nenhum, tá, irmão? Não estou falando isso não. Pode ir para a praia. Mas a praia não vai satisfazer o que você precisa fazer com Deus, não. Ah, não, eu quero satisfazer, satisfazer meus problemas dançando. Aí eu vou ficar mais feliz, um pouquinho fiquei feliz. Sei lá, eu vou comer um sorvete aqui. A gente vai colocando coisas para as circunstâncias ficarem mais aliviadas para nós, mas há um lugar, há uma coisa que todos nós deveríamos nos atentar ao fazer quando as circunstâncias estão difíceis, e talvez sua vida esteja uma porcaria hoje. Você deveria pensar nisso aqui. Se aproximar de Deus. Chegar-se a Deus. Abraçar a realidade de Deus, dizer assim, Senhor, eu não tenho mais nada, eu não tenho como resolver essas situações, são muito maiores do que eu não tenho como mudar fulano, ciclano, isso é muito grande, mas o Senhor pode me abraçar nesse processo, o Senhor pode estar comigo nesse processo, o Senhor pode cuidar de mim nesse processo, então eu me achego ao Senhor com mãos vazias, eu só quero me achegar ao Senhor, eu só quero estar com o Senhor, eu só quero estar aqui, porque isso vai ser a resposta para a minha vida. E aí nós temos uma segunda promessa, muito mais bonita do que a primeira. Se aproximem de Deus. E qual é a promessa? Ele também vai se aproximar de vocês. Porque Deus está muito mais interessado em transformar a sua vida, em te perdoar, em se aproximar de você do que você se aproximar dele. É Deus que está interessado, meu irmão. Você pode manifestar o maior interesse do mundo, mas no fundo, no final das contas, é Ele que está interessado em você. É Ele que está interessado em mudar você. Mas e as minhas circunstâncias, Senhor? Às vezes não. Porque Deus não está preocupado em mudar as suas circunstâncias, mas Ele quer muito mudar você. Ele está preocupado com isso. Ele está interessado nisso. Ele está tão interessado nisso que Ele enviou o Filho dele por isso.
Ele enviou Jesus para que essas coisas, o orgulho, a centralidade em nós mesmos, a nossa forma de responder o mundo pensando na gente, tudo isso, sabe? Os desejos mal estruturados, as vontades que ficam brigando aqui dentro, tudo isso pudesse agora ter um lugar onde a gente possa correr e se aproximar e ter perdão e ter graça e misericórdia, a cruz do Calvário. Como nós deveríamos decorar isso aqui, memorizar isso aqui? Cheguem perto de Deus e Ele se achegará de vocês. E Ele continua dizendo, limpem as mãos, pecadores. E vocês que são inconstantes, indecisos, olha a palavra para mim aqui, ó. Agora é para mim. Para você não, irmão, mas para mim é. Purifiquem o coração. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, cheguem perto de Deus, limpem as mãos. O que é limpar as mãos? Tirar toda a sujeira da terra, das coisas que nós estamos tocando e sujando cada vez mais, de forma que a gente não pode nem tocar mais o outro com graça, porque está suja a mão. Se sua mão estiver suja de um cocô, você vai encostar na pessoa, irmão? Mas se você limpar, você vai poder dar a mão, não vai? E aí quando as nossas mãos estão sujas, a gente nem consegue tocar no outro. Porque a gente está pensando tanto na gente, e a gente está sujando a nossa mão de ego, que é muito mais sujo do que cocô. A gente está sujando a mão de orgulho, que é muito mais sujo do que cocô, do que sujeira. A gente vai sujando a nossa mão a ponto que a gente não consegue nem tocar mais no outro, porque não está limpa. Deus está falando, limpem as mãos. Purifiquem os corações, vocês que estão inconstantes. João, como eu faço então para melhorar minha constância? Porque eu estou muito inconstante. Coração puro. A resposta aqui, ó. A resposta da palavra de Deus, meu irmão. Purifiquem os corações. Versículo 9. Reconheçam a sua miséria. Lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Sabe o que é isso aqui? Olha o que ele acabou de dizer. Reconheça a própria miséria. Ele não falou assim, reconheça a miséria do mundo. Ele não disse isso. Ele não disse assim, reconheça a miséria do outro. Ele não disse isso. Ele disse assim, reconheça a miséria que está acontecendo no Japão. Ele diz, reconheça a sua própria miséria. Você é capaz disso? Porque a gente confessa que a gente é pecador, já viu? Eu sou muito pecador. Tá bom, irmãos, cita 3 aí. Não, tem muitos pecados dentro de mim aqui. Tá bom, cita 1. Não, mas é porque eu sou muito pecador. Você não tem noção dos quantos. Tá, e aí? Qual? Não, mas é muito, porque... Tá bom. Não, mas aí é porque eu tenho que pensar. Tá, qual? Reconhecer a própria miséria é realmente olhar para si e falar assim, sou eu. Sabe qual é o meu problema? Esse aqui. Meu problema é que eu quero que tudo seja feito do meu jeito. Meu problema é que... É isso, irmãos. Reconhecer a própria miséria. É isso. Lamentar e chorar. Perceba qual lugar que Tiago está nos chamando, que Deus está nos chamando. Deus está nos chamando para um lugar de realmente lamento, de choro, pela própria miséria. Pela própria incapacidade. Um sofrimento real pelo pecado que habita em nós. E sem um sofrimento real pelo teu pecado, você não vai ganhar de ninguém, muito menos do diabo. Sofrimento real, porque a gente está chorando. A vitória que Deus nos dá sobre o diabo começa quando a gente chora o mal que a gente comete. Quando a gente chora o mal que a gente profere pela boca. Quando a gente chora a forma que a gente lida com as pessoas. Não é quando elas... o diabo perdeu agora, que é fulano que eu estava torcendo para chorar comigo, começou a chorar. Na verdade, agora que fulano percebeu a minha coisa, aí agora o diabo perdeu. Sabe quando que o diabo vai perder, irmão? Quando você começar chorando pelo seu próprio problema. A sua própria dificuldade. Ser levado a esse lugar de introspecção e dizer assim, meu Deus, Senhor, esse aqui é o meu problema, Senhor, eu quero lamentar diante de Ti e que o meu riso se transforme em pranto e que a alegria se transforme em tristeza. Isso aqui é muito duro porque, na verdade, Deus quer que a gente fique feliz, não é isso? Então, às vezes é difícil ouvir isso aqui.
Mas Deus está muito preocupado com a sua alegria, irmãos. Você crê nisso, que Deus está preocupado com a sua alegria? Amém? Mas Ele não está preocupado com a sua felicidade autossatisfeita, não. E o caminho para a alegria duradoura é esse aqui. O de arrependimento, de quebrantamento, de calibração dos desejos, das vontades interiores, das brigas que nós cometemos, das vezes que as pessoas nos pediram perdão e a gente não perdoou. Ou quando a gente chega para as pessoas e fala assim, ó aqui, eu quero te lembrar um negócio aqui, eu te perdoo daquilo que você fez comigo, tá? Aí a pessoa, o quê? Hã? Não, aquilo que você fez lá aquele dia. Isso quando a gente não chega e fala assim, ó, eu vim aqui para te pedir perdão que eu devia ter dado um tapa na sua cara. Isso já aconteceu, irmãos. O Mateus está rindo ali, mas já aconteceu. Sabe isso, irmãos? Ou, olha aqui, eu vim aqui te pedir perdão por aquilo que eu fiz. Carol, vou falar de mim, né? Porque você não tem esse problema. Carol, eu vim aqui te pedir perdão, que o jeito que eu falei com você. Foi muito ruim o jeito que eu falei com você, mas te falar uma coisa também, né? Aquilo que você fez também, né? Por que você demorou para fazer o arroz? Não, eu sei que eu falei de um jeito diferente com você, foi difícil. Mas assim, pô, da próxima vez você colabora, pô. Pô, Grazi, pelo amor de Deus, né, cara? Ó, vim aqui te pedir perdão, Grazi, aquele dia eu fui muito grosso contigo. Mas também, Grazi, você também, né? Você viu o jeito que você falou com meu filho? Você viu o jeito que você falou comigo? Você viu o jeito que você falou com o meu fulano? Ou é assim a nossa vida. Deus está dizendo, quer o caminho de uma alegria duradoura? Se arrependa dessas coisas, chore por causa disso e mude. Porque Deus está preocupado com uma alegria duradoura da nossa vida. Ele não está preocupado com quanto feliz a gente se sente com as pessoas. Mas em quão durável vai ser a nossa alegria quando tudo isso aqui se tornar verdade para nós. Versículo 10, então, ele diz assim, para a gente poder encerrar. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Crente gosta desse texto aqui, irmão. Faz música com esse texto aqui. Esquece até a primeira parte. A segunda, Ele os exaltará. Oh, Deus vai me exaltar. E é daqui que surge uma das coisas mais erradas que os cristãos falaram pela vida aí. Sabe o quê? Os humilhados serão exaltados. Você com certeza já ouviu isso, amém, irmãos? Já ouviu isso, não ouviu? Ah, isso é Deus que está falando, é a Bíblia que está falando. Em lugar nenhum. E não tem lugar nenhum escrito que os humilhados serão exaltados, irmãos. Isso é frase de caminhão. Tudo bem, nada contra os caminhoneiros, meu pai é um. Mas isso não é frase bíblica, não. A frase bíblica e todo conceito bíblico é humilhe-se. E aí, então, você vai ser exaltado. Não é, se eu for humilhado, eu serei exaltado. É, eu vou me humilhar. E eu vou encontrar o que significa exaltação em Cristo. Isso é o que a Bíblia diz. É aqueles que se humilham. Não é o sabor de mel, não, irmãos. Que vai ver não sei aonde, agora todo mundo vai ver que eu estou aqui na frente, o palco. Não é isso não, é aquele que se humilha vai ser exaltado. E que exaltação é essa, João? Você colocar, aí todo mundo vai ver então que agora eu estou... Também não, irmãos. É a exaltação de Cristo. Lembra onde ele foi mais exaltado? Qual foi o maior momento de exaltação de Jesus? Aí, amém, glória a Deus, cruz. Há uma recompensa, há uma coroa, há uma coisa que está vindo lá na frente que a gente não pode provar ainda no sentido total da coisa, que a gente não consegue nem ver direito, mas é aquela recompensa, é aquela coisa que está lá, que faz eu viver de uma vida humilhada, uma vida crucificada, uma vida onde eu não estou pensando e centralizando as coisas em mim, mas no outro e em Deus em primeiro lugar e depois no outro, onde eu estou sempre pensando em como eu estou morrendo e cedendo, em como eu estou perdendo a minha vida para ganhar e não tentando ganhar a minha vida e perdendo ela. É nesse lugar, aquela recompensa, e essa recompensa é Cristo. Essa é a minha exaltação, meu irmão. Então o chamado é humilhação. Você é capaz disso? João, não. Amém, porque eu também não sou. É por isso então que a gente volta aqui no texto, aqui no finalzinho do versículo 6 e lembra de um detalhe.
Que se você esquecer disso, irmão, você vai sair daqui sobre o peso da dor do pecado. Eu não quero que você saia daqui com o peso do pecado indo embora aqui, não. Você não consegue, nem eu, ninguém aqui consegue, mas Ele dá cada vez mais graça. Você não consegue? Graça. Você precisa? Graça. Você não consegue ver? Graça. Você se vê um miserável? Graça. Você está perdido? Graça. Você está brigando? Graça. Não sei qual é a situação que você está passando. Graça. É tudo o que você precisa. Esse chamado de Tiago aqui pode muito bem significar um tempo de um sério autoexame. Você vai ter que fazer. De onde vêm todos esses impulsos, esses desejos que estão me afastando de Deus e dos outros? De onde que vem? Os versículos 8 a 10, aproximar-se de Deus, limpar as mãos, o coração, lamentar, humilhar. Quando eu leio isso, isso soa para mim como uma pauta que vai durar 1 ano, de tão difícil que é. Um período em silêncio que eu vou me examinar e dizer assim, meu Deus, quais os relacionamentos que eu estou falhando, como eu estou falhando contigo. Isso demora. E sabe o que vai acontecer? O mundo, a carne e o diabo vai fazer de tudo para incentivar você a brincar com essas coisas que a gente acabou de ouvir. Ele vai dizer assim, 5 minutinhos se aproximando de Deus, 2 horas depois no telefone. Ele vai fazer você limpar suas mãos todas as vezes que você vier na igreja que você pecou ontem. Aí você vem aqui, limpa suas mãos. Ai, meu Deus, limpa, maravilhoso, admirável. Minha mão. E na segunda-feira pecar de novo. Ele vai fazer de tudo para colocar coisas, imundícies na sua mente, fazendo o seu coração ficar sujo. Ele vai falar assim, olhe, pode até olhar para o seu coração. Olhe para o seu coração. Você vai olhar 5 minutinhos, depois você vai olhar outras coisas. Cuidado com isso. Resista ao diabo e ele vai fugir de vocês. Cuidado com isso. Essas coisas vão estar ao redor de vocês e aí você vai ter um coração dividido com o tempo. E Deus não aceita um coração dividido. A vida com Deus não é um aceno que você faz para Deus para manter ele feliz lá. Deus, eu estou aqui, hein? Viu que eu acabei de cantar? Como eu espero o dia. Estou cantando, hein? A vida com Deus não é assim não, queridos. A vida com Deus é entrega total. E é isso que Deus está nos chamando. Isso vai levar tempo. Graça. Graça sobre graça é o que você precisa. Você vai ter um tempo para meditar sobre isso. E é você com Deus, irmãos. É você com Deus. Eu quero que você coloque diante de Deus todos os seus conflitos. Os conflitos que você está vivendo consigo mesmo. Os conflitos que você está vivendo com as pessoas. Se você está com algum conflito com um irmão aqui da igreja, coloque isso. Você tem conflito na sua casa? Sei lá, talvez você brigou com alguém na sua casa e veio para a igreja. Coloque isso. Talvez é seu chefe, seu trabalho, coloque isso. Talvez é você lutando com Deus também, coloque isso. E quer um conselho? Lembre-se de cada coisa disso aqui, submeta-se a Deus, resista, lave, chore. Um coração quebrantado e contrito, Deus não vai rejeitar, não vai resistir. Peça graça a Ele nesse momento. Você vai ter um tempo em silêncio para isso. Esse não é um tempo para você sair, não. Tomar água, não. Esse é um tempo para você falar com Deus, em silêncio. Se derramar diante dEle, colocar essas coisas diante dEle. Porque Ele dá graça. Ele é um Deus que se aproxima da gente. Essa é a promessa dEle. Você crê nisso, meu irmão? Então faça isso agora. Depois nós cantaremos uma canção e encerraremos o nosso culto.